Ele é apenas um garoto tímido, mas acaba se apaixonando pela garota mais linda e popular da escola. Eu só usei um anime, e bora. Mas antes de tudo, isso foi uma batalha entre os dois dormitórios. Os cães negros liderados por Romeu contra os gatos brancos liderados por Lady Juliet, que é a rival de Romeu. Mas quando estavam prestes a lutar, o assistente de Juliet, Scott, a Anima, dizendo que ele vai protegê-la. Mas isso irrita tanto Romeu que ele quase joga seu existência. Juliet salva o de Romeu e afirma que não precisa de proteção. Mas quando Romeu se recusa a ir com tudo contra Juliet, ela fica irritada por ser subestimada. Nesse momento, o diretor dos gatos brancos aparece para parar a batalha tola. E quando os cães negros tentam recusar, eles ameaçam chamar o diretor dos cães negros, o que os assusta tanto que decidem recuar. Depois, na aula, os cães negros estão com raiva por terem sido impedidos e planejam revidar contra os alunos dos gatos brancos. A amiga próxima de Romeu, Hazuki, tenta animá-lo com seus planos dizendo que quer animá-lo, mas Romeu ignora a oportunidade degenerada como um Chad e sai da sala de aula. Ele se dirige para os fundos do prédio, liberando sua raiva, pois há muito tempo, mesmo no meio de sua rivalidade, ele sempre amou Juliet e está irritado por eles sempre terem brigado. Percebendo que não podia ser um idiota patético assim, Romeu decide encontrar uma maneira de se declarar para ela. Mas primeiro, ele decide obter informações espionando a garota. Enquanto isso, Juliet está no meio do treino de Kendo e, embora sinta que é poderosa o suficiente para enfrentar qualquer coisa, está irritada com o fato de Romeu sempre ter se contido contra ela. Romeu, que está coletando informações, percebe que sua chance de esbarrar nela é pequeno e agora se sente desesperado por causa disso. Nesse momento, ele ouve o som dos outros alunos da Gata Branca chegando à sala de prática e eles estão puxando outros alunos do Cão Negro. Eles entregam os alunos do Cão Negro a Juliet, dizendo que pegaram os alunos do Cão Negro fazendo bagunça no dormitório da Gata Branca e agora querem punir os garotos. Romeu tenta se conter para não se envolver, mas para sua surpresa, em vez de dar aos garotos a punição que seus amigos desejavam, Julieta encorajou os garotos a serem fortes e a dizerem aos seus amigos para não deixarem suas emoções serem influenciadas por questões menores. Depois de ver Julieta fazendo um discurso, Romeu cede instantaneamente, percebendo que a classe dela é a razão pela qual ele se apaixonou por ela. Mas para sua surpresa, ele é pego ao ficar bem na frente deles, o que faz com que Romeu congele como um cervo sob os holofotes. Perguntam-lhe se ele está ali para começar uma briga. Mas Romeu quer se confessar a Julieta. No entanto, antes de conseguir fazê-lo, ele desiste e rapidamente foge como um covarde. Enquanto ele está fugindo, 3 de seus veteranos, Tosa, Koitsuji e Maru, estão espionando Julieta e estão cansados da liderança de Romeu que não leva a nada, então decidem fazer algo a respeito. No caminho de volta para o dormitório dela, Julieta é atacada por 2 deles, e ela consegue lidar com eles sem suar. No entanto, Maru chega por trás usando um spray de papel para neutralizar completamente Juliet, e então os 3 a capturam. Para envergonhá-la, Maru corta a capa do enredo da garota e expõe a gelatina mais deliciosa que eles poderiam conseguir. Mas antes que façam algo vil com ela, Romeu pula e leva Julieta consigo. Os 3 ficam confusos sobre por que ele está lá. Mas antes que obtenham respostas, mais estudantes do Gato Branco aparecem, forçando-os a escapar. Enquanto isso, Romeu cai no gelo de baunilha sedoso, o que quase o faz se esquecer por um segundo. Ele rapidamente se afasta de Juliet, e quando vê as lágrimas da donzela, percebe que ela está chorando, pois pensa que foi ele quem a atacou. Antes que ele consiga dizer uma palavra, Juliet foge dele, e Romeu percebe que seu romance acabou. Naquela noite, quando Romeu entra em seu dormitório, é parado pelos 3 veteranos. Eles estão prestes a confrontá-lo por sua façanha anterior, mas antes que possam dizer uma única palavra, Romeu os repreende furiosamente, dizendo que eles tornaram sua situação mais difícil do que nunca. Romeu se pergunta como deve explicar o que realmente está acontecendo, e nesse momento, uma flecha atinge a cabeça de Maru com uma mensagem. Romeu lê que é da Juliet, pedindo para ele, encontrá-la perto da fonte, dizendo que ela quer conversar sobre algo importante. Sentindo-se assustado e animado ao mesmo tempo, Romeu vai até a fonte e encontra Juliet já à sua espera com 2 espadas nas mãos. Por causa do seu grande ego, Juliet exige uma explicação do que aconteceu, perguntando a Romeu se ele estava tentando salvá-la por pena ou para atacá-la. Romeu sabe que não está pronto para dizer a ela que a salvou porque a amava. Mas de qualquer forma, Juliet não gosta de ser menosprezada por outras pessoas. Para responder a essa pergunta, Juliet exigiu que Romeu lutasse com ela sem se conter. Romeu nega a acusação, dizendo que nunca pensou assim sobre ela, mas Juliet não acredita. Ela sempre soube que Romeu segurava seus golpes em todas as lutas que eles tiveram, e por isso acha que Romeu nunca levou a sério. No fundo, Romeu nunca pensa em Juliet dessa forma. Uma vez ele ouviu falar que Juliet era a única filha da família real e que toda a fortuna real só poderia ser passada para os homens. Agora Romeu entende por que Julieta está se esforçando tanto para obter o reconhecimento que tem agora. Porque ela quer mudar as regras do mundo, ela precisa ser forte e inteligente, como se ela não fosse forte o suficiente, ela perderia tudo. Romeu só quer proteger Juliet, mas agora ele percebe que isso apenas machucá-la. Então agora ele decide ir com tudo, nada mais de se segurar e aceitar o desafio de Julieta para uma luta. Com espadas nas mãos, os 2 agora têm sua primeira luta séria. Romeu reúne toda a força e coragem para esta luta, e quando as 2 espadas se chocam, Romeu confessa seus sentimentos, dizendo que ele a ama. Isso deixa Julieta confusa, e Romeu explica que a razão pela qual estava se contendo é porque estava apaixonado por Julieta. Ele decide aproveitar todas as oportunidades que puder para estar com a mulher que ama e afirma que com ela ao seu lado sente que pode mudar o mundo. Depois de ser conquistada, Julieta o empurra para a fonte atrás dele. Ela diz que ele é louco por pensar que pode mudar o mundo, mas depois de ver sua determinação, declara que ela vai ajudá-lo a alcançar seu objetivo, e fará isso namorando com ele. Isso faz Romeu chorar por ter seus sentimentos aceitos pela mulher que sempre amou, mas Julieta o avisa que eles têm que manter isso em segredo, o que Romeu concorda.
No dia seguinte, o dormitório do Cão Negro e o dormitório do Gato Branco lutam como de costume, com Romeu e Julieta liderando seus respectivos dormitórios. No entanto, enquanto todos têm uma expressão séria, Romeu não consegue evitar parecer um burro drogado após seu aceite. Proposta, quando todos estão brigando entre si, Romeu rouba Juliette e a leva pra longe pra ter um tempo a sós com ela, como ele pensou que um casal faria. Mas antes de fazer qualquer coisa, a outra namorada de Romeu, Hazuki, aparece e estraga o momento, forçando Romeu a agir e atacar Juliette no rosto. Julieta, que está com dor devido ao aperto dele, imediatamente chuta o rosto de Romeu e vai embora, deixando-o desacordado. Mais tarde, quando as meninas do Gato Branco estão trocando de roupa, Julieta se sente um pouco triste, e quando vê as flores ao seu lado, lembra-se de como uma vez levou as mesmas flores para o pai. Mas como o velho rabugento era um homem ocupado, ele destruiu as flores. Ela começa a lembrar como Romeu disse que queria que eles tivessem um tempo a sós, lembrando-a de como ela costumava querer o mesmo do pai. De repente, no meio das trocas de roupa e perdida em pensamentos, Romeu aparece na janela como se fosse o Spooderman. Romeu explica que está ali para se desculpar pelo que aconteceu antes, e sabendo como Julieta, que é ocidental, valoriza seu rosário para orações, ele quer dar um de presente para ela. Ele revela que andou perguntando por aí, como um esquisito perguntando sobre as pessoas. Crenças. Romeu agora sabe que os ocidentais darão um rosário ao parceiro, e é isso que ele está fazendo agora mesmo. Agora, Romeu tira o rosário, mas antes que ele possa entregá-lo a Juliette, Scott, o irritante animal de estimação de Juliette, de repente se pendura na outra janela e arruína o momento. Ele assume que Romeu está lá para tirar algumas fotos comprometedoras de Juliette, então ele começa a brigar, e isso faz com que os dois caiam da janela. Mais tarde, Romeu acorda e tem uma visão perfeita de duas maçãs em cima dele. Hazuki explica que está cuidando dele enquanto os outros vão atrás de Juliette, achando que Juliette empurrou Romeu da janela. No entanto, por causa de suas preocupações com Juliette, Romeu sai correndo para alcançá-la. Em seguida, Juliette está prestes a ir a algum lugar quando Romeu a encontra. Mas em vez disso, ela também foge, porque a horda dos garotos Black Dog está vindo atrás. Romeu tenta parar a gangue, mas nesse momento ele é atacado por Scott e os outros gatos brancos, o que inicia outra briga. Isso frustra Romeu com a dificuldade que é para ele dar um presente para Julieta. E justo, então Scott e seus amigos atacam Romeu de todos os lados. Com frustração, Romeu se levanta e está pronto para revidar. Mas devido à sua própria força, ele acidentalmente quebra o rosário que está em sua mão. Isso quebra seu espírito ao ver seu presente quebrado. Então, em sua própria insanidade, Romeu levanta uma grande estátua e começa uma fúria contra todos que estão em seu jogar fora, arremessando tanto os Black Dogs quanto os White Cats para o céu, sem mais se importar. Por causa do vandalismo, Romeu é punido e tem que limpar o jardim retirando a erva daninha com as mãos. Com o rosário quebrado, ele só quer jogá-lo no lago, mas Juliette aparece para impedi-lo, dizendo que ele não pode. Lixo. Romeu pede desculpas a ela pelo presente quebrado, mas percebendo que ele tem boas intenções, Julieta pede que ele vá passear de barco com ela em vez disso. No meio do lago, Julieta imediatamente ataca Romeu diretamente na região inferior, fazendo-o pensar que está ficando confuso. No entanto, Juliette tira o rosário quebrado do bolso dele. Romeu diz a ela que está tudo bem jogar fora, mesmo que doa desperdiçar suas economias. Mas sem contar a verdade, Juliette consegue ver a tristeza no rosto de Romeu e pede-lhe para fechar os olhos. Olhos. Ele abre os olhos pensando que vai receber um beijo, mas para sua surpresa, Juliette coloca o próprio rosário no pescoço de Romeu, dizendo que o rosário é um presente importante de sua mãe, e agora ela quer que Romeu o tenha como um amuleto da sorte, que para Juliette é um símbolo de seus sentimentos sinceros. Então, ela quer que ele cuide bem dele. No entanto, Romeu recusa ficar com ele devido à sua importância para Juliette, mas isso estraga o humor dela, então ela quer ir para casa. Romeu rapidamente tenta animá-la, mas acaba caindo do barco. Juliette diz para ele esfriar a cabeça e o deixa na água, implorando para que ela o ajude. Dias depois, os alunos têm um dia de folga da escola, e quando todos estão visitando a cidade, Hazuki tenta chamar a atenção de Romeu e pede para ele ir com ela. Mas para sua surpresa, Romeu diz a ela que já tem um plano com alguém, companheiros. Então o encontro de Romeu aparece, um menino moreno fofinho, o que faz Hazuki pensar profundamente se Romeu na verdade prefere algo diferente. Mas sem que ela saiba, o menino acaba sendo Juliette disfarçada. Dias antes, Romeu a pediu para sair com ele para a cidade em seu dia de folga. E porque ele não queria criar uma cena, ele entregou a ela um disfarce que a faria parecer um de seus camaradas. No entanto, apesar de seu disfarce impecável, Scott corre em direção a eles, gritando o nome de Juliette. E enquanto estão em choque, Scott fica confuso, acreditando que sentiu o cheiro de Juliette como um cachorro louco de longe. Justamente então, outros alunos da Black Dog aparecem, perguntando a Romeu com quem ele está, e ele apresenta Juliette como Júlio, seu sobrinho. No entanto, quando olham de perto para Juliette, ficam impressionados ao ver esse garoto bonito, fazendo todos esses caras questionarem suas preferências. Em seguida, mais estudantes de Black Dog aparecem, curiosos sobre Júlio, e por causa deles, os planos de encontro de Romeu são arruinados ao se juntarem a eles no encontro. Isso impede Romeu de querer comprar um novo rosário para Juliette, pois ele não pode fazer isso porque ela está cercada pelos outros. Ele declara que eles têm que passar por ele para sair com Júlio. Mas enquanto estão brigando, as meninas de Black Dog comentam sobre como Romeu está muito mais animado em comparação ao habitual. Juliette pergunta se isso é verdade, e as garotas informam que, ao contrário daquele dia, Romeu geralmente está mal-humorado e afasta as pessoas. Quando Romeu quer levar Juliette para um almoço romântico, o restaurante fica lotado e eles acabam comendo ramen. Durante isso, Juliette tem o ramen derramado em ela, e quando Romeu tenta ajudá-la, ela soca em vez disso. Então Romeu tenta levar Juliette para uma casa mal assombrada para um pouco de privacidade. Mas como ela está extremamente assustada com os zumbis, ela soca tanto Romeu quanto o zumbi antes de sair correndo, longe dele. Romeu sai correndo à procura de Juliette e fica deprimido pensando que ela vai acabar odiando o encontro e indo embora para casa. No meio de sua depressão, os três idiotas, Maru, Koretsuji e Toza, passam e o veem deprimido em frente ao oceano. Querendo se vingar, Maru chuta no mar e quando percebe que Romeu não sabe nadar, Maru continua empurrando Romeu na água. Nesse momento, Julieta aparece, dizendo que Romeu é alguém precioso para ela. E quando Maru começa a provocá-la sobre isso, ela o maneja como uma boneca de pano. Boneca.
deixando-o no chão como um vagabundo. Depois Romeu se desculpa pelo encontro horrível, dizendo que o encontro foi arruinado. Mas, para sua surpresa, Juliette nega suas palavras. Ela informa que fugiu porque a peruca a fazia coçar a cabeça, então ela precisou tomar um ar. Ela lhe diz que depois de todas as novas experiências que teve, como comer ramen como ocidental, o encontro não foi arruinado de forma alguma. Todavia, isso a deixa feliz porque ela pode entender mais sobre Romeu hoje e ver os lados dele que ela nunca conhecia. Ela expressa como gostaria de ter outro encontro com ele, o que toca os sentimentos de Romeu. De repente, Scott aparece, pegando-os de surpresa, e Romeu rapidamente finge brigar com Julieta, o que Scott acredita e termina com Romeu levando um soco de Juliette. Um mês se passa depois que Romeu começou a namorar Juliette, e para celebrar o relacionamento, Romeu convida Juliette para uma comemoração juntos em 3 dias. Depois de ver o quanto ele quer uma celebração, Juliette zomba dele por ser brega com algo tão simples como namorar, deixando Romeu triste porque Julieta não quer, então ele decide comemorar sozinho. No entanto, ao vê-lo tão desesperado, Julieta diz que eles podem comemorar dali a 3 dias. Nesse momento, tanto Scott quanto Hazuki aparecem, forçando o casal a fingir que estão brigando. E quando perguntados por que estão ali, eles explicam que a princesa violenta do oeste, Lady Chartreux, retornou após sua ausência. No campus, uma garota chamativa aparece com seu chicote, alguém que não frequenta a escola há mais de um ano. Com uma atitude arrogante e mimada, ela exige que todos venham saudá-la em 3 minutos. Os gatos brancos obedientemente estendem um tapete para ela e obedientemente se reúnem para recebê-la como comandado. Quando vê Scott entre eles, Chartreux exige que ele conte uma piada, dizendo que se ele for tão sem graça quanto Amy Schumer, ela vai bater nele. Apesar de ser tão insosso quanto feijão com torrada, Scott faz o seu melhor, mas ela lhe dá um tapa no rosto por puro tédio, deixando-o humilhado. Juliette se aproxima calmamente para cumprimentá-la, e o olhar de Chartreux imediatamente se fixa nela e começa a tratá-la como se fosse uma Barbie preciosa. No entanto, seu humor muda completamente quando percebe os cães pretos se recusando a se curvar como os outros, e ela exige que eles se juntem aos outros e a cumprimentem como os bons cachorrinhos que são. Enquanto observa sua arrogância, Romeu se recusa a ser desrespeitado e instintivamente avança pronto para socá-la. No entanto, Chartreux revela que sabe sobre seu relacionamento secreto com Juliette, o que o paralisa completamente. Romeu tenta se fazer de bobo, fingindo não saber do que ela está falando. Mas com um sorriso presunçoso, Chartreux mostra a Romeu uma foto dele com Juliette, deixando-o pasmo. Todos ao redor interpretam mal a situação, pensando que Romeu está impressionado com suas intrigas abundantes em vez da ameaça em suas mãos. Desesperado para proteger seu relacionamento com Julieta, Romeu ouve enquanto Chartreux propõe um acordo, tornar-se seu animal de estimação ou ela explorar o relacionamento deles. Sem escolha, Romeu concorda e Chartreux fica encantada por ter a vantagem. Ela ostenta seu poder ordenando que Romeu massageie seus esquemas na frente de todos, reduzindo-o a um cachorro ofegante enquanto Julieta assiste com uma expressão dolorosa. Hazuki lhe dá um tapa para pará-lo, mas é tarde demais, pois todos os cães negros agora questionam a lealdade de Romy. Mais tarde, Romeu encontra Chartreux novamente em segredo, e ela prende Romeu com uma regra em que ele deve correr no momento em que ela assobiar e obedecer a todas as suas ordens. Caso contrário, a verdade virá à tona. Romeu percebe que, se a verdade vier à tona, Julieta perderá todo o respeito dos seus colegas, o que tirará sua força, destruindo em última análise seu sonho de mudar o mundo. Romeu sacrifica seu orgulho para manter Juliette segura, ajoelhando-se diante de Chartreux e aceitando tudo o que ela exige. Então Juliette o encontra secretamente e, depois do que viu antes, pergunta-lhe se ele realmente prefere os melões de Chartreux em comparação com as suas laranjas. Mas Romeu assegura-lhe que todos os tamanhos são bons para ele. De repente, o apito soa, e ele é obrigado a deixar Juliette sem qualquer explicação. Chartreux se senta nas costas de Romeu como se ele fosse seu animal de estimação e exige que ele a leve a vários lugares. E quando ele tenta se rebelar, ela o ameaça com a foto, forçando-o a ser obediente. Isso faz com que os outros cães pretos o vejam como um traidor, após vê-lo ser um cão de colo para uma gata branca. E Maru vê sua chance para... Mais tarde, Romeu se aproxima de Juliette, ainda em sua forma de cão, querendo explicar sua situação. Mas antes que ele consiga, o apito soa novamente, forçando-o a atendê-la, e ela exige que ele casse cervos para seu jantar. Aquela noite, Juliette ainda espera por ele no jardim. Quando Romeu finalmente retorna, exausto e ferido de toda a caçada de cervos, o apito soa, novamente. Mas Juliette percebe que o apito que ouve de longe está ligado a tudo isso. Ela exige uma explicação, mas enquanto Romeu não podia contar a verdade, Romeu jura que vai explicar. Tudo, insistindo que é para a proteção dela. Julieta acredita nele e o incentiva a lutar, dizendo que acredita que ele é invencível. Então Romeu se encontra com Chartreux novamente, mas após o pedido de Julieta, incentivo, Romeu decide jogar o jogo de Chartreux para encontrar a fraqueza dela, e virar o jogo antes de sua celebração com Julieta. Como se as coisas não pudessem piorar, Romeu retorna ao seu dormitório e encontra todos os seus pertences jogados do lado de fora. Quando ele exige uma explicação, Maru informa que ele deveria ter sido linchado, mas como Hazuki implorou por ele, os cães negros decidem poupar Romeu dizendo-lhe para dormir. Então, as exigências de Chartreux ficam ainda piores, onde ela faz Romeu massagear seus pés, alimentá-la ou aparecer só para ser espancado por capangas contratados. Enquanto ele quer dar uma surra nela, resiste a isso e continua procurando uma fraqueza em Chartreux. No entanto, ele rapidamente percebe que Chartreux é quase perfeita em todos os aspectos de sua vida, mostrando que ela não tem fraquezas. No entanto, uma pequena rachadura de fraqueza aparece, pois durante sua caminhada, Chartreux fica estranhamente silenciosa ao ver que Julieta está por perto. No dia seguinte, Romeu pergunta a Julieta o que ela sabe sobre Chartreux. Julieta revela que Chartreux já foi sua amiga mais próxima desde a infância, mas algo mudou dentro dela quando voltou para a escola. De repente, o apito soa novamente,
E quando Romeu está prestes a correr para Chartreux, Juliette o segura. Ele vê uma pitada de ciúmes cruzar o rosto de Juliette quando Romeu menciona Chartreux, e ele decide encontrar a fraqueza antes da celebração do aniversário deles. No dia seguinte, Romeu finge um anúncio para atrair Chartreux para longe, e entra furtivamente no quarto dela. Quarto, procurando por algo que ele possa usar contra ela. No entanto, para surpresa de Romeu, Chartreux antecipa seu movimento para entrar escondido em seu quarto e volta cedo, dizendo que sabe que ele está lá. Ela o procura por toda parte em seu quarto, e para sua confusão, ela não conseguiu encontrá-lo em lugar nenhum. Nesse momento, ela percebe onde ele está escondido, e Romeu se revela de trás do espelho em sua câmara secreta. Lá, Romeu encontra seu esconderijo de fotos de Juliette. Armado com essa vantagem, Romeu a confronta, dizendo que sabe que ela também ama Juliette. E enquanto ela tenta negar a acusação, ele ameaça revelar as fotos, dizendo como Juliette e toda a escola olharão para Chartreux como se ela fosse a próxima Didi por causa das fotos. Chartreux cede à pressão e confessa que, sendo sua melhor amiga, Juliette foi a única pessoa que ela sempre valorizou, e isso deixa Chartreux furiosa quando vê Juliette apaixonada por um vagabundo como Romeu. Quando ele vê o quanto ela está sofrendo, Romeu começa a entender sua dor, mas antes que possam resolver qualquer coisa, uma batida na porta e é Julieta. Chartreux começa a entrar em pânico sem saber o que fazer, mas Romeu diz a ela que vai ajudar. Romeu se apressa para limpar enquanto Chartreux finge inocência, fazendo o melhor para impedir que Juliette veja as fotos. Quando Juliette entra, o quarto está limpo de todas as evidências e Chartreux fica aliviada. Juliette diz a Chartreux que vai para uma reunião importante, o que deixa Chartreux com ciúmes, mas quando Juliette percebe como ela se sente, Juliette suavemente diz a ela que Chartreux sempre será especial para ela. Isso deixa Chartreux emocionada, e ela diz a Juliette como ela também é alguém especial para dela. Depois que Juliette sai, Chartreux deixa Romeu sair de sua câmara secreta cheia de fotos e pergunta por que ele ajudou ela. Romeu expressa como ele sabe como é não poder confessar seus sentimentos, e enquanto Chartreux cessa sua hostilidade, ela diz que nunca aprovará seu relacionamento com Juliette. Mais tarde, Romeu encontra Juliette para a celebração de seu aniversário, e quando ele percebe seu rosário quebrado como o colar dela, Romeu começa a chorar de felicidade ao vê-la aceitar seu presente. Mas sem que eles saibam, Chartreux os observa de longe e decide não incomodá-los por um enquanto. Anos atrás, enquanto outros estudantes eram amigos uns dos outros, Romeu era sempre aquele que as pessoas evitavam devido ao seu comportamento confrontador, mas ele não estava sozinho, pois Hazuki era da mesma forma. Nos dias de hoje, Hazuki toma banho para se preparar para o maior inimigo dos cães negros, o exame. Os outros cães negros se reúnem para se preparar para o exame, mas Romeu traz Juliette with him, e ela está disfarçada. Ela pergunta por que precisa estar lá, e Romeu explica que, em toda a temporada de exames, os cães negros têm uma sessão de estudo juntos por 3 dias seguidos, mas como não pode ver Juliette pelos próximos 3 dias, ele quer que ela esteja ao seu lado. Quando o grupo se reúne para a sessão de estudos, os 3 idiotas passam e param para provocá-los por estudarem como nerds. Mas assim que Maru avista Julieta entre o grupo, ele a reconhece como a que o derrubou e, num piscar de olhos, está sentado em frente a ela dizendo que quer se juntar à sessão de estudos. Nesse momento, Hazuki aparece e, agora no modo tutora total, age de forma rígida com todos. Julieta pergunta a Romeu por que ela é diferente, mas naquele momento, Hazuki joga livros na cabeça de Romeu e Julieta, ordenando que não brinquem em sua aula. Romeu explica que, embora Hazuki geralmente seja muito tranquila, ela não brinca quando se trata de notas, e quando coloca seus óculos, ela muda completamente. Hazuki então entrega a eles provas simuladas para fazerem. E enquanto Romeu inicialmente quer impressionar Juliette com suas notas, ele adormece na primeira pergunta. Isso faz com que ele seja punido por Hazuki, que o obriga a abrir os olhos usando dispositivos de tortura. Enquanto isso, Maru opta por usar seu telefone para trapacear, dizendo que todos deveriam se concentrar em encontrar uma maneira de trapacear, mas quando Juliette expressa que trapacear é para perdedores, Maru rapidamente destrói seu telefone, dizendo que trapacear é para perdedores. À medida que a sessão de estudo continua, Juliette aponta como Romeu não reclamou nenhuma vez durante a tutoria de Hazuki. E ele lhe diz que, como Hazuki é a que mais se importa com suas notas, ele e os outros Black Dogs a respeitam tanto que todos ouvem ela. Após a sessão terminar, Romeu ajuda Juliette a escapar pelo túnel de esgoto, e ela expressa que gostou da sessão de estudo, já que os gatos brancos não têm nada parecido com isso. Assim que Juliette se vai, Hazuki aparece procurando por ele, e ele agradece pela aula, dizendo que graças a ela, ele pode passar no teste. Ela sorri ao ouvir suas palavras e sente-se aliviada por Romeu ter voltado ao normal, o que o deixa confuso. Hazuki explica que às vezes não entende as coisas que ele faz, como fingir ser cão para Chartreux, mas ela entende como sua amiga que ele deve estar guardando segredos. Ele percebe como está guardando um segredo de sua querida amiga, mas, embora prometa que nada está acontecendo, na realidade está escondendo seu relacionamento com Juliette. Então, quando Hazuki vai embora, Chartreux, que o esteve perseguindo, se aproxima sorrateiramente por trás de Romeu, belisca sua bochecha e o avisa para não ser idiota trazendo Juliette para seu dormitório. Ela o provoca por matar aula com Juliette e Hazuki, mas Romeu assegura que Hazuki é sua melhor amiga em quem ele confia mais do que em qualquer outra pessoa. No entanto, quando Chartreux lhe lembra como ele está mantendo um segredo de Hazuki, ele desvia dizendo que todos têm segredos. Embora no fundo Romeu queira contar a verdade para Hazuki, ele sabe que como ela ama tanto os cães negros, eles não continuarão amigos. Enquanto isso, Hazuki está feliz trabalhando no próximo exame para o grupo quando Maru, que ainda está acordado, entra para se juntar a ela. Ele lhe dá uma maçã e a confronta sobre sua verdade, dizendo que sabe que a razão pela qual Hazuki começou as sessões de estudo é por causa de Romeu. Hazuki admite isso, e quando Maru pergunta por que ela gosta de um cara sem graça como Romeu, ela responde, dizendo que costumava ser uma garota tímida, mas por causa da honestidade direta de Romeu, isso a ajudou a se tornar mais aberta e confiante como pessoa. Agora, ela quer retribuir o favor e continuar ao lado dele, mas, sem que eles saibam, Romeu ouve tudo.
Ele nunca percebeu que Hazuki sentia isso, e quando Maru sai da sala, Romeu entra dizendo a Hazuki que ouviu tudo. Como a verdade foi revelada, Hazuki sorri e responde simplesmente que o ama. Isso pega Romeu de surpresa, pois ele nunca esperou que ela se sentisse assim, mas antes que seja tarde demais, ele decide contar a verdade. Ele confessa tudo a Hazuki, falando sobre seu relacionamento com Juliet e mostrando o rosário que Juliet lhe deu. Ele pede desculpas e pede para ela aceitar isso, mesmo que isso signifique rejeitar os sentimentos dela. A princípio, Hazuki congela, mas depois de assimilar, ela de repente grita para todo o dormitório, anunciando o que acabou de ouvir, mas Romeu imediatamente cobre a boca dela. Então ela abraça Romeu com força e depois joga um pano branco sobre ele, lembrando-o do voto que fizeram como um cão negro. Ela exige que ele cometa seppuku, pois cães negros não podem se apaixonar por um branco. Gato. Quando Romeu implora por misericórdia, ela pega a katana exibida nas proximidades e ameaça impor o código ela mesma. Ela começa a persegui-lo com uma katana e ele percebe o quão ingênuo ele é, pensando que Hazuki entenderia. Durante a perseguição, 2 dos 3 idiotas aparecem e quando Hazuki passa correndo por eles, isso destrói completamente suas roupas, deixando-o sem nada por baixo. Romeu se joga pela janela e quando Julieta olha pra fora, vê que ele está sendo perseguido por Hazuki, armada com uma katana bem atrás dele. A perseguição continua até a floresta, onde Romeu acaba pendurado em uma árvore quando Julieta o encontra. Ele explica tudo pra Julieta, que fica chocada ao saber que Romeu contou a verdade pra Hazuki. Nesse momento, Hazuki aparece, e a visão de Romeu e Julieta juntos só aumenta a fúria de Hazuki. Então ela avança contra os dois. No entanto, Chateau aparece para bloquear a lâmina de Hazuki com o pé, e quando Juliet pergunta por que ela está lá, Chateau revela a ela que sabe sobre o relacionamento dela com Romeu. No entanto, ela confessa que após colocar Juliet em perigo agora, não está lá para proteger Romeu, mas sim para puni-lo. Percebendo que está sendo caçado por 2 mulheres aterrorizantes, Romeu agarra Juliet e eles correm mais fundo na floresta. Eles param em um penhasco sem saída e Romeu começa a se lamentar, dizendo como seus sonhos de mudar o mundo são ilusórios quando ele não conseguiu nem mesmo mudar o coração de seu amigo. No entanto, Julieta o incentiva a parar de fugir e enfrentá-las, dizendo que já que ele conseguiu mudar o coração dela, ele pode mudar qualquer coisa. Depois de ouvir o incentivo dela, Romeu se vira para enfrentá-las, e quando Hazuki está prestes a cravar sua lâmina em seu crânio, ele diz a Hazuki que ainda quer ser amigo dela, não importa o que ela sinta. A katana o atinge, mas só faz com que ele sangre um pouco, pois é uma réplica, já que ele sabe que Hazuki não quer realmente machucá-lo. Hazuki desaba, chorando descontroladamente e dizendo a Romeu que ela o odeia. Ele, de repente atrás deles, Julieta escorrega da beira do penhasco e Romeu salta atrás dela, sem se importar com o fato de não saber nadar, mas tanto Hazuki quanto Chartreuse mergulham para salvá-los. No final, Hazuki puxa Romeu para fora para salvá-lo, enquanto Chartreuse salva Julieta. Hazuki pergunta furiosamente por que ele pulou mesmo sabendo que não sabia nadar, e quando Romeu expressa que fez isso para salvar Julieta, Hazuki percebe que não há esperança de seus sentimentos serem correspondidos por Romeu. Então, em vez disso, ela apenas chora. E Romeu deixa que ela o faça. No dia seguinte, Romeu acorda em seu dormitório, aliviado ao perceber que Hazuki não contou a ninguém. E quando ela aparece, sorri como sempre. Mas no fundo, ela aceita a verdade de que ser a melhor amiga é o único rótulo que ela terá. Alguns meses se passaram desde que eles começaram a namorar, e Romeu decide que é hora de pedir a Juliet algo que todo rapaz sonha em receber de sua namorada, envolvendo um pouco de creme e salsichas. A mente de Julieta corre, seu rosto esquenta, pensando que ele está prestes a pedir seu fruto proibido. Mas para sua surpresa, Romeu simplesmente pede para comer o seu caseiro. Bento, ela aceita o pedido dele, dizendo como uma dama nobre como ela pode lidar com uma tarefa fácil. Mas no dia seguinte, Juliet passa o tempo lutando na cozinha, já que nunca cozinhou. Antes, o chefe do dormitório aparece, oferecendo ajuda, mas Juliet recusa, querendo fazer tudo sozinha. No entanto, tudo acaba horrível, o que a obriga a fazer o que é necessário. Quando o Bento finalmente está pronto, Romeu mal pode esperar mais um segundo para experimentá-lo, mas só ele querer roubar a lancheira, o que ele admite que quer. Isso se transforma em uma briga entre os dois pelo almoço caseiro de Juliet e eles começam a trocar socos. Quando Romeu leva a melhor, ele chama Scott de fraco, mas este se ofende e derruba Romeu com um chute. Ele diz a Romeu que Julieta foi a pessoa que o salvou de seguir um caminho sombrio, mas Romeu o impede de ativar sua armadura de enredo através de um flashback. E usando uma árvore inteira, ele a joga em Scott. Isso faz com que o Bento voe, e enquanto Romeu faz o melhor para persegui-lo, a caixa de Bento acaba no chiqueiro dos porcos, onde os porcos comem toda a marmita. Enquanto Romeu se sente derrotado, Scott cai em um desgosto dramático, e Chartreuse o arrasta como um monte de roupa suja para brincar com ele. Romeu olha para a bagunça desapontado, percebendo que deixou o trabalho duro de Julieta ser desperdiçado. Mas antes que ele possa falar, Julieta se desculpa. Ela admite que não fez o Bento sozinha, e que foi a empregada da cozinha que fez o Bento, pois ela não sabe cozinhar direito, o que faz Romeu perceber que todos estavam lutando por um feito em casa por uma velha ameixa. Caixa de almoço. No entanto, ela revela que há uma coisa que ela fez sozinha, que é um saco de seus biscoitos que não deram certo. Ela os oferece a Romeu, e ele aceita de bom grado. Quando ele dá uma mordida, quase morre, mas ao ver que Juliet quase chora, continua comendo como se fosse a melhor coisa do mundo. Ele expressa o quão surpreso está ao saber que Juliet realmente tem problemas normais de garota, mas Juliet diz a ele que se esforça para ser perfeita. Romeu a acalma, encantando-a ao dizer que ela pode relaxar sempre que está com ele. E enquanto isso a acalma, ela promete que um dia fará um verdadeiro Bento para ele.
Com a chegada do verão, a escola se prepara para o festival esportivo anual da escola, mas enquanto os outros estão animados, Romeu teme isso, já que no ano passado ele falhou miseravelmente na corrida final. Os 3 idiotas aparecem e, para surpresa de Romeu, eles também estão ansiosos pelo festival de esportes, pois estão planejando trapacear para vencer. No entanto, Maru diz a Romeu que ele nem deveria participar e relembra sua falha, mas Romeu morde o dedo, dizendo para não o lembrar disso. Enquanto os meninos brincam, Hazuki rouba alguns olhares para Romeu, e quando suas amigas percebem, elas falam sobre a maldição do MVP, que é a superstição que diz que quando você ganha o MVP do festival esportivo, você pode escolher dançar com qualquer pessoa, e quando você dança com ela, eventualmente vocês se tornam um casal de verdade com essa pessoa. Quando veem que Hazuki está intrigada, os amigos de Hazuki armam a armadilha perfeita. Eles chamam Romeu e casualmente perguntam se ele vai dançar com Hazuki se ela ganhar o prêmio de MVP. Pensando que é uma dança inocente, Romeu concorda casualmente, o que deixa Hazuki nervosa. Mais tarde, enquanto Romeu espera por Juliet, ele ouve Scott liderando os White Cats pelo campus com uma canção de marcha que zomba dos Black Dogs. Romeu salta em direção a Scott para confrontar a canção e eles começam lutando. Scott zomba de Romeu sobre a derrota do ano passado e quando Romeu está prestes a bater em Scott, alguém o para com uma mão. Para surpresa de todos, é uma garota chamada Somali, que é a protegida de Abe. Enquanto Abe se apresenta como um Chad local que conquista todas as garotas, Somali se apresenta como amante de Abe, mas Abe repreende Somali diretamente, dizendo que ela não é nada pra ele, o que ela não aceita. Em vez disso, Abe tenta conquistar Juliet, dizendo a ela que suas facções deveriam unir forças namorando, mas para sua surpresa, Juliet diz que não gosta de rapazes como ele. Isso irrita tanto Scott quanto Romeu, e quando Somali sente sua raiva, Somali ataca Romeu, mas Juliet bloqueia o ataque, declarando que se alguém quiser brigar, deve guardar isso para o festival. Naquela noite, Romeu ainda não entende por que todos estão tão obcecados pelo festival, mas enquanto ele se distrai, uma mensagem chega por uma flecha atirada por Juliet, e ela pede para ele acompanhá-la para praticar a corrida de 3 pernas pela manhã. Romeu fica animado pelo resto da noite, e de manhã, quando encontra Juliet, ele começa elogiando a aparência dela, o que ela aprecia. Então ela amarra suas pernas juntas, e quando Romeu acidentalmente vê o fanservice acidental, ele cobre os olhos dizendo que eles foram abençoados. No entanto, quando eles se posicionam para a corrida de 3 pernas, percebem que a diferença de altura está prejudicando-os. Então Juliet coloca a mão de Romeu em seu quadril, fazendo com que ele tenha um sangramento nasal. Para se distrair, ele pergunta a Juliet por que ela está animada para o festival esportivo, e Juliet diz a ele que se puder ganhar o prêmio de MVP, isso lhe dará mais reconhecimento, o que também ajudará seu pai. Após ouvir isso, Romeu volta à realidade, e porque entende o quanto isso significa para ela, ele fica sério. Então, a partir desse ponto, ele se dedica genuinamente ao treinamento deles. Após o treino, Juliet menciona o fracasso de Romeu no festival anterior, onde ele estragou a corrida e ela diz a ele que acredita que ele pode fazer melhor, especialmente após o treino. E Romeu percebe que ela o convidou para treinar com ela por causa dele. Julieta propõe um acordo. Se qualquer um deles ganhar o prêmio de melhor jogador, poderá pedir qualquer coisa ao outro, e o desafio acende uma chama no coração de Romeu. Agora ele não está apenas correndo por orgulho, mas está correndo por ela. No dia do festival começa com uma saudação dos responsáveis dos 2 dormitórios, mas depois que terminam, os cachorros negros e gatos brancos não demoram a se enfrentar, afirmando que a vitória é deles. A primeira competição é cabo de guerra, liderando os cachorros negros de Romeu e Tosa, enquanto os gatos brancos têm Scott e Abby. E no primeiro movimento, os cachorros negros ganham o movimento. Mas Abby diz a Scott que eles não precisam se preocupar, pois sua principal força está na parte de trás do time, que acaba sendo Somali. Com sua força divina, ela vira a maré a favor dos gatos brancos. Mas quando Abby a elogia, ela se dobra como uma cadeira de praia e solta a corda, fazendo com que os cães negros ganhem a primeira batalha. O segundo evento é o percurso atlético. Do lado dos cães negros, Maru assume a liderança. No primeiro obstáculo, Maru trapaceia espalhando pregos de vidro no caminho, esperando que Chartreux pise neles. Mas, para sua surpresa, ela está um passo à frente, pois com seu habitual estilo, ela faz a sua equipe carregá-la em uma cadeira enquanto eles fazem corridas. Maru explode de frustração e a denuncia ao juiz, mas não adianta. Os gatos brancos vencem e Maru perde a cabeça após ser derrotada por uma menina que nem sequer tocou o chão. Desde a corrida de 3 pernas, até a corrida de estourar balões, até a corrida de 100 metros, os eventos se transformam em um turbilhão de rivalidade até chegarem aos 3 finais. Durona. Durante o intervalo, Romeu senta-se com Juliet e ela o informa que sua mãe está nas arquibancadas assistindo-a, e ela quer mostrar a ela e ao pai que ela pode ser. Romeu pergunta a ela se ele deve se apresentar à mãe dela, e para sua surpresa, Julieta não é contra a ideia, e em vez disso, incentiva. Enquanto isso, nos bastidores, Abby está tramando um plano ardiloso ao lado de Somali. Então, durante a competição dos tocos, Abby envia Somali, e enquanto Juliet sobe para derrubar o mastro dos cachorros negros, Somali corre atrás dela, inclinando perigosamente a estrutura. Mas naquele momento, o verdadeiro objetivo de Somali não é a vitória, é sabotar ao mostrar a Juliet sua bota. Os gatos brancos vencem a batalha com seu dormitório, levando uma vantagem de 50 pontos, mas Juliet sai mancando. Quando Chartreux demonstra preocupação, Juliet esconde seu ferimento por trás de um sorriso. Depois vem o revezamento misto, e enquanto os meninos correm em direção às meninas, Juliet está pronta para enfrentar Hazuki. Antes de pegarem o bastão, Hazuki declara a Juliet que se recusa a perder para ela, e Juliet responde que sente o mesmo. Então elas recebem os bastões, e ambas correm com tudo que têm. Hazuki inicialmente ganha liderança, mas com total determinação, Juliet avança, aproximando-se para vencer a corrida. De repente, antes de conquistar a glória, o bastão de Juliet cai no chão enquanto ela desaba.
no meio da corrida. O silêncio toma conta do campo e Romeu instintivamente corre em direção a ela, mas Chartreux o impede, dizendo que ele está destruindo a reputação dela se tentar ajudar. Ao ver o quão fraca Juliette está, Abby começa a zombar dela, mostrando ao público quão fraca a líder dos gatos brancos realmente é para conseguir mais apoio para sua facção. Lentamente, o público começa a mudar, sussurrando que Julieta é um fardo. No entanto, Romeu cerra o punho e o bate na parede ao seu lado para calar todos. Chartreux confronta Abby pelo que fez, e enquanto ele finge ignorância, ela friamente o avisa que ele vai se arrepender. O que ele fez? Do lado de fora da clínica, Romeu e Chartreux esperam em silêncio, e Chartreux confessa o que viu. Chartreux informa a Romeu que Somali deliberadamente pisou na perna de Juliette, e ela tem certeza de que Abby deve ter puxado os cordelinhos, pois quer destruir a facção de Juliette e assumir a liderança para si. Sem provas, não há nada que possam fazer, mas depois de ver que sua Juliette se machucou, ele decide buscar justiça na final. Luta. Ele chama por Julieta do lado de fora da clínica, e sabendo que ela está chorando, Romeu diz para ela assistir enquanto ele planeja fazer de Abby seu cachorrinho. O último evento é a Batalha de Cavalaria, e enquanto os outros estão lutando entre si, Romeu está no meio de implorar a Maru para ser seu cavalo, mas Maru se recusa a trabalhar com ele. Maru resmunga, recusando-se a levantar um dedo. Enquanto isso, o time de Hasuki avança, coletando tags de vitória com rapidez e precisão sobre os gatos brancos. Mas Abby tem outros planos. Ele ativa seu plano e naquele momento os cães negros começam a cair um por um. Ficando vulnerável, Abby consegue derrotar a equipe de Hazuki, que estava dominando, deixando Romeu e Maru cercados por outros gatos brancos. Enquanto Romeu tenta encontrar uma saída, Maru ainda se recusa a trabalhar junto. Mas naquele momento, justamente quando as coisas parecem desesperadoras, Juliette, disfarçada de Júlio, anima Romeu à distância. Enquanto motiva Romeu, também entusiasma Maru, que entende mal e acha que Júlio está torcendo por ele. Juntos, Romeu e Maru se recuperam, derrotando adversário após adversário até ficarem frente a frente com o time de elite de Abby. Abby ainda sorri, sentindo-se confiante, mas de repente 2 de seus homens desabam, e quando ele olha para trás, percebe que os 2 idiotas os picaram secretamente de volta na luta. Abby tenta protestar, mas Maru o bloqueia com um sorriso. Ele revela que sabe sobre o plano de Abby de colocar drogas para dormir nas bebidas dos cães negros, mas Maru decide não denunciá-lo porque quer quebrar Abby ele mesmo. Somali avança para defender seu mestre, chutando Maru com um golpe mortal, mas Romeu a intercepta. Ele revela o prego escondido no sapato dela, o mesmo que feriu Julieta, o que o deixa irritado. Com um soco, Romeu acerta o punho no rosto de Abby e o manda voando pelo estádio como um boneca de pano. O árbitro anuncia o fim da luta, pronto para declarar a vitória, mas Romeu os interrompe. Ele declara que há mais um oponente para ele enfrentar e chama Julieta, considerando-a o chefe final. Julieta entende imediatamente o que ele está fazendo, pois não se trata apenas de vitória, mas de recuperar seu orgulho. Ela se levanta ferida, mas resoluta, e entra no campo com Chartreux ao seu lado para uma última batalha, por dignidade, vingança e tudo o que eles já... Com a batalha final de cavalaria indo para a prorrogação, tanto Romeu quanto Julieta não têm intenção de perder. Romeu dá o primeiro soco, e mesmo que Julieta ainda esteja machucada, ela o bloqueia e lhe dá uma cabeçada, pois o que ela quer é vencer e ganhar respeito de maneira justa e... quadrado. Conforme a batalha continua entre os 2 líderes, a multidão finalmente vê Julieta em seu melhor momento e vibra com seu apoio, desejando a vitória para ela. Enquanto ambos os lados começam a se cansar, tanto Romeu quanto Julieta querem terminar na próxima jogada, mas quando Romeu está prestes a vencer, Julieta desvia, fazendo-o tocar acidentalmente a poderosa gelatina. Isso surpreende todos que assistem, deixa Julieta confusa e depois de sentir a adorável sensação, Romeu colapsa, dando a vitória aos gatos brancos. Enquanto Julieta é nomeada MVP de todo o festival, Romeu está deitado no chão enquanto Maru e o resto dos cães negros o olham com desgosto. Eles dizem que ele não é mais seu líder após seu grande erro no batalha final. Mais tarde, durante a festa, Scott está em uma missão para encontrar Juliette, querendo dançar com ela para cumprir a maldição de MVP. Mas Chartreux o chama, lembrando-o do acordo de que, se ele perdesse, teria que ser raspado como um bebê. Scott tenta fugir, mas Chartreux já tem um barbeador rosa pronto. Com um sorriso fofo, ela o arrasta enquanto discute sobre qual parte dele será raspado. Enquanto isso, Romeu está do lado de fora, envergonhado e abandonado após a derrota. De repente, Julieta aparece, e quando Romeu tenta se desculpar pelo incidente da gelatina, ela o interrompe, dizendo que não quer falar sobre isso. Quando ele pergunta por que ela não está no baile, ela admite que saiu discretamente para convidá-lo a ser seu par. Sem saber sobre a maldição, Romeu aceita e a convida para dançar como um bobo. Enquanto ele dança, Julieta lembra-se de como ele lutou tão bravamente por ela contra Abby, e junta-se à sua dança secretamente desejando que o feitiço seja verdade. Um mês depois, na sala de reuniões da escola, os prefeitos dos cães pretos e dos gatos brancos estão revisando o festival. Os cães pretos acusam os gatos brancos de trapaça após o que Abby fez no festival, mas os gatos brancos se recusam a cooperar na discussão. Isso irrita os cães pretos, e os gatos brancos dizem a eles que assim como tem um problema com um gato branco, eles têm um problema com um cão preto problemático, Romeu. Enquanto isso, Romeu está deitado na cama, pois depois de tentar se redimir de seus erros, ele adoeceu, e então Hasuki precisa cuidar dele. Quando ele começa a falar durante o sono sobre Julieta, Hasuki se sente triste, pois sabe que nunca estará no coração dele. Nesse momento, os outros puxam Hasuki para lidar com um problema, deixando Romeu sozinho, ainda sonhando com Juliette. No entanto, quando ele abre os olhos, Juliette aparece na frente dele disfarçada. Ela diz que quer cuidar dele, e enquanto está arrumando o quarto, ele encontra sua coleção de revistas da Mia Khalifa.
Romeu entra em pânico e assegura a ela que não é dele, que um membro dos Cães Negros deu para animá-lo para uma diversão noturna. Ele garante a ela que são apenas os planos dela que ele ama, mas Juliette fica envergonhada e sai do quarto para procurar comida para Romeu. Em sua busca, ela se perde e em vez disso olha ao redor do dormitório dos Black Dogs, o que a impressiona pelo tamanho. Ela encontra o refeitório e traz uma maçã para Romeu, mas no caminho é parada por Maru. Quando ela diz que está levando comida para Romeu, Maru devora a maçã, não permitindo que a falha receba qualquer tratamento. Desconfiado, ele pressiona sua identidade, exigindo saber se é homem ou mulher. Em pânico, Juliette joga a bebida nele e foge. Ela se perde e, por ser ocidental, entra no banho das meninas, causando caos enquanto todas as meninas envolvidas pensam que ela é um cara. Encharcada e traumatizada, Juliette retorna ao quarto de Romeu. Ele empresta suas roupas e tenta não olhar enquanto ela se troca, mas acaba levando uma dedada no olho de qualquer forma. De repente, um aluno da Black Dog bate à porta, pedindo de volta sua revista da Mia Khalifa. Juliette se esconde debaixo do cobertor, bem em cima de Romeu. Quando ela se levanta dele, a febre dele sobe novamente, e ele desmaia. Em seu sonho, ele sonha com sua mãe cantando uma canção de ninar, e quando acorda, Juliette canta a mesma música suavemente, lembrando-o do passado. Ele pergunta onde ela aprendeu a música, e Juliette explica que é uma canção de ninar que veio do ocidente há muito tempo. Ela percebe que Romeu agora está saudável, e ele agradece por ter vindo cuidar dele. No entanto, para sua surpresa, Julieta confessa que veio vê-lo, não por causa de sua febre, mas porque quer vê-lo, o que faz sua febre subir novamente. Enquanto isso, duas irmãs da prefeitura dos Cães Negros estão discutindo o novo interesse delas por um aluno, e acaba por ser Romeu. Mais tarde, as irmãs Cochou e Téria estão estudando na biblioteca quando são avisadas sobre um festival que se aproxima pelos estudantes ao redor. Os estudantes ficam chocados ao ver as irmãs tão próximas e enquanto elas se afastam, todos os olhos estão nelas, percebendo que estão na presença de grandeza. Elas falam com Airu, que é o líder dos prefeitos, e pedem para ir aos festivais, pois querem se divertir. Ele rejeita, dizendo que o trabalho de um prefeito é proteger os estudantes. Cochou tem uma ideia e sugere que eles poderiam fazer seu trabalho no festival, lidando com os encrenqueiros que apareceram lá, e Airu concorda. Enquanto isso, disfarçado, Romeu conta a Julieta sobre o festival, esperando convidá-la para ir com ele. No entanto, embora Juliette queira ir, ela diz a ele como não quer usar um disfarce depois de quase ser descoberta por Maru. Então diz a Romeu que devem se encontrar para os fogos de artifício. Ela sai correndo antes que alguém os veja, deixando Romeu eufórico. Enquanto ele celebra, do nada, Cochou cai em cima dele. Ele a segura, mas acidentalmente segura a tábua plana dela. Cochou morde sua mão e, vendo sua irmã em apuros, teria caído em suas costas, batendo em sua cabeça para salvar a irmã. Hasuki corre para ver como Romeu está e, quando vê as irmãs, imediatamente se curva para elas e ordena que Romeu faça o mesmo. Sem saber de nada, Romeu as chama de dupla irritante. Hasuki os apresenta a ele de forma adequada, mas antes que ela possa apresentar Romeu a elas, as irmãs já o conhecem como o problemático. Ela pergunta o que ele estava fazendo debaixo do banco e Romeu entra em pânico, mas percebe que elas não sabem que ele estava conversando com Julieta. Então ele mente, alegando que estava conversando com seus amigos, as formigas. Isso faz com que elas sintam pena dele, mas desperta mais interesse nas irmãs por ele. Então, no dormitório, Romeu entra em seu quarto e encontra as gêmeas já lá. Eles revelam que encontraram um rosário que pertence a Romeu, causando-lhe pânico. Cochou questiona por que ele teria tal item, suspeitando de uma história oculta. Ele rapidamente o recupera, mas no processo cria um fanservice acidental com Téria, que, para sua surpresa, tem um formato mais desenvolvido que suas irmãs. Ele rapidamente sai correndo do quarto e barricada as irmãs lá dentro. Mas, para sua surpresa, as irmãs escapam com ele. Então ele rapidamente corre para o festival. As irmãs o seguem até o festival para cumprir seu dever de garantir que não haja problemas entre os alunos. Elas encontram Romeu no meio de um devaneio sobre seu encontro com Julieta, e quando as gêmeas o confrontam, ele foge tentando despistá-las. Julieta sai furtivamente para uma área cheia de arbustos na borda do festival para encontrar Romeu. Ele salta, assustando-a, e a avisa sobre os inspetores gêmeos que estão o perseguindo. Ele acidentalmente pisa em um graveto, atraindo a atenção deles. Atenção, mas rapidamente improvisa escondendo-se atrás de vagas. Para cumprir seu encontro de fogos de artifício, Romeu e Julieta correm, passando por diferentes obstáculos apenas para seu encontro e acabam dentro de um barril. Estando muito próximos, Romeu não consegue segurar o seu banana split. De repente, uma briga começa entre dois donos de barracas de comida, perturbando as crianças por perto. Os gêmeos chegam e acabam com a confusão sem esforço, mostrando suas habilidades. Romeu os observa atentamente, percebendo que há mais neles. Ele decide deixar Juliette no barril e desafiar os gêmeos, desafiando-os a derrotá-lo nos jogos do festival, ou ele vandalizará todo o festival, forçando os gêmeos a se divertirem. Eles jogam diferentes jogos em várias barracas, e os gêmeos nunca se divertiram tanto quanto o que estão. Quando elas ganham o desafio, Romeu admite a derrota e declara que o jogo acabou, o que entristece as gêmeas, que queriam jogar mais. Romeu as chama da atenção por sempre se aterem aos seus papéis de perfeitas e nunca saírem como estudantes normais, mas diz para procurarem ele se quiserem sair de novo, deixando as duas meninas coradas. Percebendo que está quase na hora dos fogos de artifício, Romeu corre de volta para encontrar Julieta, mas ele está muito tarde. Ele a deixou no barril por horas, e quando retorna, Julieta o cumprimenta friamente após o encontro fracassado. No entanto, ela esboça um sorriso suave ao ver outro lado dele, ajudando os gêmeos a se divertirem e gosta disso. Juntos, eles acendem um fogo de artifício manual perto dos arbustos, só os dois em um simples, diversão íntima. De volta aos dormitórios dos monitores, as gêmeas ainda estão maravilhadas com a experiência que tiveram com Romeu. Teria pergunta a Cochu se ela acha que Romeu participará da seleção de monitores sazonais. Cochu admite que se ele o fizer, isso poderia agitar toda a escola, mas ela ainda tem dúvidas. Afinal, Airu ainda está no controle. Enquanto isso, Airu assina um documento silenciosamente
minuciosamente colocando seu próximo movimento em ação, um que claramente envolve Romeu. Dias depois, falta uma semana para o aniversário de Juliette e Chartreux está planejando algo para o aniversário dela. Nesse momento, Juliette sai do banho e diz a Chartreux que não precisa de nada extravagante, apenas um favor. Chartreux fica surpreso quando Juliette admite que quer passar o aniversário com Romeu. Enquanto isso, em seu quarto, Romeu também está planejando algo para Juliette, perguntando em voz alta que tipo de presente deve escolher. De repente, Cochu e Téria, as irmãs gêmeas, revelam que estiveram no quarto dele desde a noite passada. Cochu diz casualmente a Romeu que Téria está interessada nele e o avisa que quando Téria se interessa por alguém, ela o seguirá como uma ex-tóxica. Sentindo-se sobrecarregado, Romeu procura uma maneira de escapar, mas Cochu menciona que eles precisam cumprir uma tarefa de inspetor em Dália. Rua. Vendo a chance de conseguir um presente para Julieta, Romeu se oferece para ir no lugar delas apenas para encontrar o presente de aniversário para Julieta. Enquanto procura por presentes, ele vê um bichinho de pelúcia de gato fofo na vitrine de uma loja, justamente quando Chartreux chega e vê o mesmo. Eles tentam pegar ao mesmo tempo e acabam em um cabo de guerra até que o bichinho de pelúcia rasga ao meio. Um segurança intervém, mas quando vê que está falando com a Chartreux, ele fica preocupado por ela, avisando-a de que radicais locais estão escondidos na ilha. Para a segurança dela, o segurança oferece uma escolta, mas Chartreux insiste que já tem uma. Em um instante, ela agarra Romeu e o arrasta para uma loja para vesti-lo como membro dos Gatos Brancos, dizendo ao segurança que Romeu é sua escolta. Depois, Romeu se sente humilhado e exige que ela se incline se quiser um favor dele. Mas Chartreux já sabe por que ele está na Rua Dália. Como amiga de infância de Juliette, ela afirma saber o que Juliette realmente faria. Romeu, agora sem ideias, relutantemente concorda em ser seu acompanhante enquanto eles procuram juntos. A primeira parada é uma loja que vende capas para melões. Enquanto Romeu está mortificado, Chartreux brinca sobre comprar uma capa de melão inapropriada para Julieta, enviando Romeu a uma fantasia degenerada e agitada. Ele sugere algo mais fofo, e enquanto Chartreux acha sua reação engraçada no começo, ela acaba concordando. Depois de irem e virem, eles decidiram por uma capa de melancia azul. Depois disso, Chartreux ainda não consegue decidir sobre um presente. E quando Romeu zomba de sua indecisão, Chartreux o provoca de volta, dizendo como ele é o amante de Juliette e ainda não sabe do que ela gosta. De repente, começa a chover, e os dois se abrigam perto de um prédio. Molhada e forçada a tirar a roupa, a capa de melão rosa de Chartreux fica visível e quando ela vê que Romeu percebe, ela flerta com ele. Ela diz que se ele desistir de Julieta, ela dará a ele um pouco de safadeza, mas Romeu a rejeita friamente, dizendo que não tem interesse nela. Quando a chuva para, Chartreux vai embora sozinha, dizendo a ele que o dever de escolta terminou. No caminho de volta, ela reflete sobre como em sua vida ela sempre foi tratada como uma princesa, nunca desafiada por ninguém, mas tudo isso mudou quando Julieta a repreendeu, o que as tornou boas amigas. Agora, Romeu se junta a essa lista restrita, e ela sorri ao pensar nisso. De repente, um grupo de radicais tenta sequestrá-la. Percebendo que ela está alguém importante, ela derruba um deles com um chute ao estilo Bruce Lee, deixando o outro de frente para ela. Nesse momento, Romeu aparece e o radical espera que Romeu o ajude a sequestrar Chartreux, mas, para seu choque, Romeu o derruba. Chartreux pergunta por que ele a salvou, não querendo ficar em dívida com ele. Mas Romeu responde que não quer que Juliette fique triste se algo acontecesse à amiga dela. Isso faz Chartreux rir, chamando-se de ainda maior idiota do que ele, após ver o quanto Romeu estava disposto a fazer por Juliette. Mais tarde, Chartreux admite que está com ciúmes ao descobrir que Juliette escolheu passar o aniversário com Romeu em vez do amigo de infância dela. Ela percebe que, como amiga de Juliette, há lados que Juliette mostra a Romeu que ela nunca irá ver. Isso a frustra porque ela não conseguiu ser essa pessoa, mas desde que vê como Juliette está feliz, ela deseja a Romeu toda a sorte para fazer Juliette feliz e encontrar um presente para ela. Ela entrega-lhe uma bolsa e o deixa com isso. Mas quando Romeu abre a bolsa, ele fica confuso sobre o que fazer com as belezas azuis em sua mão. A caminho dos dormitórios, ele recebe uma flecha disparada contra ele, e quando lê a mensagem, Juliette pede que ele se encontre na biblioteca. Quando ele chega lá em particular, ela pede que quer comemorar o aniversário dela com ele. Enquanto está no código 9, Romeu finge tranquilidade e concorda. Juliette também pediu que ele não atrapalhasse a festa dela na casa dos White Cats como sempre faz, onde ele bateu creme branco no rosto dela. Romeu timidamente admite que não sabe o que ela quer de presente, e Juliette timidamente diz a Romeu que quer um par de acessórios. Mais tarde, Romeu chega ao seu quarto e se assusta ao encontrar Hisoka espiando na porta. Dentro, ele fica chocado novamente ao ver um homem em pé com as irmãs gêmeas se escondendo atrás dele. Um homem que ele reconhece como seu irmão mais velho, Airu. Como representante prefeito, ele confronta Romeu por ser um criador de problemas. Airu mostra a Romeu o rosário que Juliette lhe deu, exigindo uma explicação. Hazuki rapidamente intervém, afirmando que é um presente que Romeu comprou para ela, mas Airu não para por aí, e exige saber de onde veio a capa de melão azul. Hazuki se recusa a defender Romeu desta vez, deixando Romeu parecer um estranho. Airu insiste, apontando como Romeu tem agido de forma estranha. Ele acusa Romeu de ter um relacionamento secreto com uma garota gato branco, e avisa Romeu que ele seria marcado como traidor, e Airu ameaça expulsá-lo tanto da escola quanto da família, dizendo que Romeu poderia desonrar o nome deles. Hazuki tenta se manifestar, mas Airu a interrompe, ameaçando banir Hazuki como cúmplice. Romeu a defende, insistindo que ela não tem nada a ver com isso. Ele coloca a mão no ombro de Airu, pedindo para ele confiar nele, mas Airu o agarra pela gola e lembra a Romeu que ele já o encobriu várias vezes. Nesse momento, Téria entra e envolve os braços em volta de Romeu por trás, tentando
protegê-lo. Airu ordena que Teria não se envolva, mas ambas as irmãs imploram para Airu não ficar violento, o que ele aceita. Airu finalmente solta e declara que Romeu estará sob vigilância por uma semana. Ele ordena que ele conserte seu comportamento. Só quando suas suspeitas forem esclarecidas, Romeu será livre novamente. Mas Romeu percebe que o aniversário de Juliet é exatamente em uma semana e começa a se preocupar com o que fazer. Enquanto isso, na casa White Cats, Juliet assa biscoitos. A cozinheira se orgulha da perseverança dela, e após muitas tentativas, Juliet finalmente consegue acertar. Os biscoitos ficam ótimos, e ela os compartilha com amigos como Chartreux e Scott. Quando ela pede a opinião de Chartreux, Chartreux a interrompe, dizendo que já sabe que Juliet aprendeu a assar só para poder dar a Romeu no aniversário dela. De repente, alguém próximo menciona ter visto Romeu andando com os prefeitos. O comentário chama a atenção de Juliet e Chartreux. Quando vem Romeu andando atrás de Airu com medo, Juliet imediatamente sente que algo está errado por nunca ter visto Romeu tão assustado com algo antes. Enquanto caminhava, Couture pergunta a Romeu se ele não é próximo do próprio irmão. Teria fica surpresa com a franqueza dela, e Couture expressa como é incomum Airu ser tão agressivo. Nesse momento, um grupo de crianças joga um avião de papel que acerta Airu. Enquanto as crianças ficam apavoradas, ele calmamente pega o avião e o dobra em um melhor. Couture lhes diz que Airu é desajeitado, mas gentil à sua maneira. No entanto, Romeu discorda. Ele diz que Airu só age gentilmente com os alunos e não com seu próprio irmão. Ele conta aos gêmeos que quando eram crianças, Airu costumava bater nele até ele chorar para discipliná-lo. Então, para Romeu, seu irmão é traumatizante. Nos dias que seguem, Romeu suporta lições de etiqueta e treinamento sobre Airu. Mesmo quando ele passou por Juliet com medo de seu irmão, Romeu não se atreveu a falar com ela. Então, Airu leva Romeu para a prática de Kendo, e no caminho, Hazuki ouve ao lado como os White Cats estão se preparando para o aniversário de Juliet, que é algo que Hazuki sabe que Romeu quer fazer parte. Durante a prática de Kendo, Airu domina completamente Romeu e Hazuki luta para assistir. Depois, Hazuki ajuda Romeu a caminhar e avisa que os White Cats estão comentando sobre o aniversário de Juliet que se aproxima e sugere que ele fique fora do radar de Airu por um tempo. No entanto, para sua surpresa, Romeu já tem um plano e está esperando o momento certo em que Airu baixe a guarda para que ele possa encontrar Juliet. Hazuki ouve então o avisa que se for pego com Juliet será expulso. Ela tem medo de como seria a escola sem ele, mas Romeu promete a ela que não será expulso e não vai deixá-la para trás. Aquela noite, Romeu sai furtivamente do dormitório para encontrar Juliet na fonte. Ele acredita que Airu está dormindo e que a próxima patrulha não está prevista para outra hora. Assim que ele chega ao portão, para sua surpresa, Airu aparece e ordena que ele pare, dizendo que conhece cada movimento dele. Romeu se recusa e tenta dar um soco, mas Airu bloqueia, acerta um golpe no estômago dele, desvia do próximo golpe e acerta um soco limpo no rosto de Romeu, derrubando-o. Airu o chama de fraco e o arrasta para um depósito próximo, dizendo que isso lhe lembra os bons e velhos tempos. Ele tranca Romeu lá dentro. No entanto, as irmãs gêmeas vêm em seu socorro. Horas antes, Romeu implora às irmãs gêmeas que o ajudem, dizendo que sabe que acabará preso, então precisa que elas o resgatem. Enquanto Couture hesita no início, Teria a convence, dizendo que é dever delas como inspetoras proteger os alunos. Ela vê que Romeu está enfrentando seu irmão e acredita que elas têm que apoiar. No presente, apesar de estar ferido, Romeu corre para encontrar Juliet e deseja-lhe um feliz aniversário, animado por finalmente poder celebrar o aniversário de quem amava depois de todo esse tempo. No entanto, no caminho, ele começa a perder suas forças devido aos ferimentos e desmaia na floresta. Quando recupera a consciência, está com a cabeça no colo de Juliet. Ela revela que sabe que Airu suspeita do relacionamento deles depois de ter perguntado a Hazuki, quem admitiu que Romeu poderia ser expulso por causa do relacionamento deles. Isso faz Juliet se sentir terrível ao ver todas as suas feridas, e ela diz a ele que o que ela quer mais do que alguns presentes de aniversário estúpidos é que ele esteja seguro. Juliet começa a chorar, pedindo desculpas repetidamente, pois sabe que enquanto estiverem juntos, ele continuará se machucando. No entanto, Romeu não desiste e diz que não há motivo para se sentirem culpados por se amarem. Juliet o abraça com força, ainda chorando, dizendo desculpa. No dia do aniversário de Juliet, enquanto Scott e os outros gatos brancos estão planejando uma festa de aniversário extravagante para Juliet, Romeu aparece e joga Scott para longe para procurar Juliet após sua celebração fracassada com ela. Quando a encontra, Romeu a persegue sem se importar se outras pessoas os veem, e a encurrala em um canto para poder falar com ela. Ela tem medo de que, se Airu os vir juntos, Romeu possa ser expulso. Romeu parece não se importar, mas Julieta, sentindo-se oprimida, o empurra. Ele cai no chão e ela grita que não quer mais vê-lo, o que parte o coração dele. Alguns minutos depois, Hazuki e uma amiga passam por ali e acidentalmente pisam em Romeu, que está deitado parecendo miserável. Hazuki o ajuda a se levantar e o leva para o sanatório. Ela escuta Romeu desabafando, entende o que ele está passando e o chama de idiota bufão. Romeu expressa como não está com humor para a escola, e diferente de seu jeito habitual, Hazuki o convida para matar aula com dela. A primeira parada deles é a sala de jogos do dormitório. E embora Romeu não esteja com disposição, Hazuki o incentiva a jogar bilhar. Quando ele tenta acertar a bola, acaba acertando o plano da Hazuki por acidente. Envergonhada, Hazuki sugere que façam outra coisa. Eles vão para uma fazenda de ovelhas em seguida, e por causa da comida em seus bolsos, Hazuki é cercada por ovelhas. Então eles se encontram na torre do sino, observando o belo campus. Enquanto apreciam a vista, Hazuki encosta-se em uma parede que quase cede sob ela, mas Romeu a segura a tempo. Quando Hazuki sente a mão de Romeu ao redor de sua cintura, ela sente seu coração disparar e rapidamente dá um tapa na própria cabeça para se recompor. Depois de se acalmar, Hazuki pede a Romeu para voltar ali com ela algum dia, mas esse momento lembra Romeu de Juliet e seu ânimo cai novamente. Enquanto isso, no dormitório dos gatos brancos, Juliet olha em silêncio para o rosário que Romeu lhe deu, quando Chartreux entra e a lembra de que a festa está para começar.
Chartreuse observa o prato de biscoitos que Juliette fez para Romeu sobre a mesa e pergunta por que ela não os deu a ele durante a celebração. Juliette tenta dá-los a Chartreuse, mas ela recusa. Ela sabe que algo aconteceu entre Romeu e Juliette. Juliette finalmente confessa e diz que toda vez que estão juntos, Romeu acaba se machucando. Ela estava com medo e perdeu a noção do que deveria ter feito. Ela está apavorada que não fiquem mais juntos. E Chartreuse a abraça suavemente para acalmá-la. De volta com Romeu, ele declara que agora está de bom humor, mas Hazuki o confronta sobre suas mentiras, sabendo que ele não está. Hazuki de repente começa a chorar, dizendo que sente que não é suficiente para ele ser feliz. Romeu percebe que fez Hazuki chorar e começa a se bater, mas Hazuki o impede de... Continuando, nesse momento Chartreuse aparece do nada e diz a Hazuki que, se ela realmente quisesse Romeu, deveria tê-lo reivindicado com seus atributos sagrados antes de Juliette. Chartreuse entrega os biscoitos a Romeu e sai para a festa, lembrando Romeu do aniversário de Juliette. Quando Romeu prova os cookies, seus olhos se enchem de lágrimas, percebendo que Juliette tem se esforçado por ele. Ele se vira para Hazuki e a convida para fazerem sua tradição anual sempre que é o aniversário de Juliette. De volta à casa dos gatos brancos, Juliette está pedindo conselhos ao representante quando um estudante irrompe, avisando-o sobre os cachorros negros que estão invadindo. Juliette parece chocada e corre em direção à porta, mas a chefe da representante, Kate, a impede. Enquanto isso, Romeu e seus amigos forçam a entrada na casa dos gatos brancos, segurando tortas nas mãos, prontos para cumprir a tradição. Enquanto corre pelos corredores, Romeu imagina o que Julieta pode fazer se ele a encontrar. Uma guerra completa de tortas irrompe no primeiro andar entre os cães negros e os gatos brancos. Romeu corre escada acima em busca de Julieta, mas é interrompido por Somali, que o abraça fortemente. Ao lado dela está Abby, que parece completamente diferente depois de ser expulso do dormitório por suas tramas. Ele diz que planeja voltar, e diz a Romeu que será o sacrifício. Romeu engana Somali dizendo que Abby está com ciúmes de ele receber o abraço dela, fazendo Somali abraçar Abby em vez disso. E ele continua sua missão de encontrar Juliette. Enquanto corre, ele é emboscado por estudantes dos gatos brancos que começam a atacá-lo. No entanto, eles perdem seu rastro assim que Kate aparece e ajuda Romeu a escapar para o sótão. Romeu sente problemas, percebendo que Kate é alguém poderosa. Kate se apresenta com uma frase estranha que Romeu ignora completamente. Ele tenta escapar novamente, mas Kate o impede com informações vitais, sabendo onde Juliette está. Nesse momento, mais estudantes de White Cat, liderados por Cyber, que é outro representante, o cercam. Ela ordena que Kato pare de brincar e ele se apresenta formalmente como o representante dos White Cats. Ela diz a Romeu que seus amigos no andar de baixo já foram dominados e aconselha-o a se render. Enquanto isso, Juliette está trancada em um quarto, tentando desesperadamente sair. Lembrando-se de quanto Romeu sacrificou por ela, ela olha pela janela e toma uma decisão. Nesse mesmo momento, Romeu está encurralado na caça dos gatos brancos com Kate batendo nele como se fosse um boneco de trapos. Quando Romeu tenta revidar, acaba aprendendo uma lição sobre como lutar, e Romeu percebe que, comparado a ele e a Iru, ele não é páreo para eles e que precisa superá-lo se quiser mudar o mundo. De repente, ele ouve uma voz fraca do lado de fora e ganha confiança. Com um movimento ágil, ele amarra as pernas de Kate para impedi-lo de se mover e salta pela janela do terceiro andar, chocando a todos. Sem que eles saibam, Julieta está lá depois que Romeu ouve sua voz e ele estende a mão para ela. Enquanto isso, os gêmeos informam a Arrow que os estudantes do Cão Negro estão invadindo o aniversário de Julieta, mas a Iru sabe que seu irmão está envolvido. De volta ao casal, Romeu repreende Juliette por se colocar em perigo, mas ela retruca dizendo que é ela quem está preocupada com ele por fazer coisas estúpidas. Romeu deseja a ela um feliz aniversário depois de não ter dito isso antes e diz que virá procurá-la toda. Tempo. Ela começa a bater nele e o chama de idiota, mas admite que ela também é idiota. Ela diz a ele que ficou feliz quando soube que ele estava lá para estragar sua festa, e do fundo do coração diz que o ama. Eles se abraçam, e quando Julieta vê que ele está chorando, ela percebe que apesar da enorme barreira que a sociedade criou entre seus dois dormitórios, Romeu consegue ultrapassá-la com a sua coragem para superar o medo, tudo por amor a ela. Enquanto isso, os estudantes do Cão Negro se curvaram completamente junto com a Iru. Lá, e ele diz a Hazuki que irá procurar Romeu. De repente, Romeu e Juliette aparecem, ambos com torta na mão, e eles se jogam torta na cara um do outro. Eles declaram que é um empate, mas Romeu diz aos cães negros que a vitória é deles com o aniversário de Juliette. Arruinado. Romeu declara que eles recuem, mas a Iru os impede. Enquanto Romeu tenta agir com bravura diante de seu irmão, a Iru exige uma explicação e pergunta se Julieta é a pessoa com quem ele está por trás de todos. A Iru diz a eles que, como Romeu não a encontrou no dia anterior ao aniversário dela, ele escolheu vir naquele dia por sua amante. Julieta se recusa a ser vista como amante daquele idiota e exige provas. A Iru fala sobre o rosário que encontrou no quarto de Romeu e a data marcada no calendário dele, mas diz a Juliette que tem algo dela que pode se igualar ao que ela possui. Juliette concorda em ver se o que ele tem corresponde ao que ela tem, e para choque de todos, a Iru tira as Berry Blues, que tem o mesmo motivo de uma calcinha ocidental. Todos exigem uma resposta do par e Kate intervém, dizendo a Juliette que ele também exige uma explicação nela. Romeu observa enquanto todos começam a duvidar deles, e enquanto os seus perfeitos os afastam, ele começa a pensar seriamente no que fazer. Ele se recusa a ficar parado, mas assim que está prestes a confessar a todos, Juliette joga-lhe uma espada de verdade e declara um duelo. Ela afirma que depois de Romeu a ter humilhado, quer uma luta de espadas real com ele, mesmo que isso custe a sua vida. Ela começa a atacá-lo, golpe após golpe que Romeu tem que se defender, e enquanto ele hesita, Juliette vai com tudo. Poder. A Iru ainda não está convencido e acredita que é uma luta falsa. No entanto, quando Juliette declara que está lutando para proteger quem ela é, Romeu percebe que ambos precisam da determinação de morrer um pelo outro para conseguir mudar o mundo. Então ele muda sua atitude e passa a derrotar Julieta com tudo o que tem, tudo pelo amor deles. Enquanto todos observam, eles se lançam um contra o outro e cravam as espadas nos corações um do outro. Aquela noite, os outros aguardam do lado de fora do consultório do médico e acreditam que após o ocorrido, eles não poderiam ser amantes. Ambos apenas sobrevivem depois que os dois prefeitos os impediram, mas agora ninguém duvida que se odeiam. Depois que os outros vão embora, eles celebram o sucesso de terem enganado todos
todos após terem apunhalado o rosário um do outro em vez de seus corações. Ambos se desculpam por quebrarem seus rosários, mas Julieta está em lágrimas, sentindo-se aliviada depois do que passaram. Através dos seus bolsos, Romeu tira anéis iguais e diz a Julieta que são seu presente de aniversário. Enquanto coloca o anel nos dedos dela, ele diz que se tornará um chefe de turma como o irmão e mudará para a escola para que possam ficar juntos. Ela o abraça de felicidade e diz que, como sua amada, ela esperará por ele. E Romeu fica tão feliz que sua alma voa para encontrar Ace. Comente abaixo. Taemu, Romeu e Julieta. Se você assistiu até o fim, inscreva-se para não perder o próximo vídeo.